Bora botar Já então. tô- Hoje vai ferver esse nosso papo. Estou com uma convidada maravilhosa para falar sobre um papo que eu acho que todo mundo tem interesse em saber mais. Antes de apresentar ela, vou introduzir o assunto. Eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando o que estava acontecendo e aí eu recebi a mensagem: Nath, mulher de Deus, eu preciso fazer mais dinheiro. Perguntei se isso era uma questão de mais pessoas lá na minha rede, muita gente. Eu disse: ah, então vai ter que rolar um papo sobre prosperidade. Vamos ter que abrir este assunto. E antes de abrir esse assunto, eu preciso trazer, obviamente, um contexto aqui astrológico para isso, né? Quem aí está com situações financeiras mais difíceis, quem está lidando aí com uma certa escassez de recursos financeiros. Quero dizer que quando a gente fala de prosperidade, a gente olha no mapa astral, touro. Touro é o signo que fala sobre materializar, concretizar, fala sobre dinheiro. E esse ano, mais especificadamente ali, final de abril e período bastante grande ali de maio, ele deu uma sacudida. O Urano está no signo de Touro e cada planetinha que passou por ele fez a Terra tremer. Touro é um signo que gosta de estabilidade. E veio lá Urano e fez a Terra tremer, mexendo um pouco. Touro também fala dos nossos dons e os nossos talentos. Esse Urano está também trazendo algumas mudanças. Será que a gente não está depositando a nossa prosperidade só fora? Será que a gente não está projetando só a nossa prosperidade no externo? Será que a gente está usando os nossos dons, talentos na nossa potencialidade? E eu fiz uma pergunta sobre isso no meu Instagram. E olha, foi assim massiva. Muitas pessoas não estão usando, não estão sentindo que estão usando toda a sua capacidade. Então, agora chegou a hora de eu apresentar uma maravilhosa que está aqui. Ela que é mentora de mulheres, é consteladora, mentora sistêmica. Recebam com muita alegria a Cal Valéria! Olá! Bem-vinda! Obrigada, Nath, muito obrigada. Me sinto muito honrada, super agradecida por esse convite lindo de estar aqui compartilhando o que me tornou uma mulher próspera. E você me descreveu totalmente quando você falou de touro aí, porque você falou da Pois minha vida. é, pois é, olha só, né? A Cal, eu conheci ela muito rapidamente num encontro de mulheres e ela falou assim, ó, 3 minutos, um resumo da vida dela. Eu disse, gente, essa mulher aqui, eu preciso conversar mais com ela. E aí, quando eu passei, né, vamos conversar, vamos falar sobre prosperidade. Aí eu falei do signo de touro, ela, eu sou taurina, eu sei, né, Nada é Cal? por acaso, nada. Era para te estar aqui mesmo conversando com a gente sobre prosperidade. E, Cal, eu quero começar esse nosso papo da gente desmistificando uma coisa que eu acho que talvez tu concorde comigo. Hoje a gente vê muitos mentores mostrando muita prosperidade em bens materiais, né? Carros luxuosos, né? Viagens. E isso me preocupa um pouco, porque as pessoas elas podem acabar achando que prosperidade é só esse externo, é ou não é? É, E isso pode gerar com que ela olhe para a sua vida dela e diz assim, nossa, mas isso está longe, eu também quero isso, como é que eu faço isso? E ela pode olhar para a sua vida e começar a ver, nossa, mas eu não sei, eu não sou boa, eu não consigo, eu não tenho nada disso. E aí esse papo de prosperidade fica tão longe dela, mas tão longe, que eu acho que a gente tem que conversar sobre isso, né, Cal? Concorda com comigo? certeza, concordo totalmente, Nath. E eu já fui essa pessoa que olhava para a prosperidade, olhava para os bens materiais, para as conquistas financeiras das pessoas e achava aquilo tão longe de mim, mas ao mesmo tempo eu trabalhava, corria loucamente
para alcançar aquilo algum dia, quem sabe, ao mesmo tempo que eu achava tão longe, eu queria muito aquilo, né? E como você disse, o taurino ele tem aquela coisa de fazer, de realizar, de Ah, desejar tanto massa. a ponto de se colocar em movimento para aquilo que ele deseja. E sim, eu sou essa pessoa. Por mais que eu acho que aquilo é muito difícil, muito distante, eu fico ali como se aquilo fosse uma cenourinha na minha frente, sabe? Hum. E que bom que eu sou taurina. Eu amo ser taurina, eu amo a data do meu nascimento, eu amo meu signo, me sinto extremamente alinhada com ele e fazendo bom uso de tudo de positivo que o taurino tem, sabe? E até das sombras dos taurinos, quando a gente tem o autoconhecimento, quando a gente sabe o que a gente está trilhando, a gente consegue fazer bom uso das sombras também, porque elas não se desenvolveram em nós à toa. Com Elas também certeza. fazem parte do nosso processo de alcançar a nossa prosperidade, né? Hum. E aí, a prosperidade, onde ela começa de verdade, hein? Porque tu falou, eu também quis alcançar lá fora. Mas hoje, tá olhando para tua vida, onde tu encontrou a prosperidade? Eu achava que Dentro era essa ou cenourinha, né, que fora? ia me Ó, levar lá. Na verdade, tá tudo dentro, não tem nada fora, tá tudo dentro da gente. A uhum. prosperidade, ela não tá naquele carrão, naquela viagem internacional, naquele apartamento com vista para o mar. Ela não tá naqueles bens materiais. Aquilo dali é um resultado da prosperidade real que está dentro da gente e que está para todos nós, né? Porque Deus fez o mundo, ele criou o universo em abundância. E quanta prosperidade há na criação? Quantas galáxias, quantos planetas, quantos satélites naturais, quanta coisa foi criada em abundância. Quando a gente olha para a natureza, o mar, quando eu moro aqui na frente da praia, e quando eu vou ali, sento na beira do mar, eu olho para aquilo e falo, gente, é infinito, não acaba. É abundante, é demais. Por que a gente fica preso na escassez e na limitação se absolutamente tudo que Deus criou é absurdamente próspero, é extremamente abundante e está para todos nós? Uhum. Então, a E prosperidade não está lá fora, mas também está lá fora, porque nós somos conectados com o universo, nós somos uau! parte do todo. E quando a gente se percebe nessa conexão com o todo, e o todo é extremamente abundante, a gente se sente abundante também. E a gente sente que sim, a gente pode alcançar toda a abundância que está disponível para nós, mas a gente precisa se alinhar àquilo que a gente está buscando, que a gente deseja. Mais uma vez, eu gosto muito assim de dizer, tá tudo dentro de nós mesmo, assim. Então, mais uma vez, né, o que a Cal tá falando pra gente, a prosperidade tá dentro. E isso foi uma virada de chave também para mim, porque eu também ficava olhando fora, desejando fora, e eu olhava para dentro da minha vida e ficava na escassez. E eu disse, não, peraí, esse jogo aí não tá, essa conta não tá fechando. Porque aí tu fica só projetando a tua felicidade quando tu tiver o carro, quando tu tiver não sei o quê. Cara, mas perde tua saúde, Uhum, sabe? exatamente. Perde a tua Eu era saúde essa para tu ver. pessoa que eu trabalhava, porque eu queria trabalhar para conquistar, para comprar, para ter. E eu não me atentava que, na verdade, alcançar aquilo era resultado do ser, do que E, eu é, sou. e aqui tu entrou num ponto, quando a gente trabalha e entra num lugar de trabalhar no sacrifício, o dinheiro não vem, ou se vem, ele vai rápido, né? É, exatamente. Era essa a realidade que eu vivia. Trabalhava para alcançar, e eu alcançava, porque quando a gente trabalha, a gente consegue, mas eu não sustentava. Eu não tinha Olha, estrutura interna, eu não tinha os meus pilares fortificados para sustentar aquilo dali. Então, rapidamente, eu inconscientemente me libertava daquilo, me liberava. Deixava aquele dinheiro ir, dava um tá jeito de gastar escutando? aquele dinheiro todo, Vocês de estão não ficar com ele, escutando? de não desfrutar com ele, dele, porque eu não tinha os meus pilares internos firmes o bastante para suportar, para sustentar aquela prosperidade que eu tinha alcançado. Então era uma prosperidade momentânea. E hoje eu gosto muito de falar de prosperidade verdadeira, de uma verdadeira prosperidade, porque quando a gente tem dentro da gente os nossos pilares firmes, bem estabelecidos, a gente vai alcançar aquilo que a gente quer e a gente vai sustentar aquilo, mesmo que venham dificuldades que façam a gente achar que não vai dar conta. A gente Ai, vai.
Tá. E a gente vai sentir medo de não aguentar, tá, Nath? O fato da gente estar com os nossos pilares bem fortalecidos não quer dizer que a gente não vai passar por perrengue ou que a gente vai estar sempre Sim. certo de que vai conseguir ultrapassar aqueles obstáculos. Não, a gente vai sentir medo, porque faz parte da nossa humanidade. Então, Cal, eu quero que tu fala sobre esses pilares, mas aqui a gente está fazendo uma inversão. Muitas vezes a gente bota que a felicidade, a prosperidade, a segurança está fora, né? Eu preciso ter dinheiro para ser feliz, para ser próspera, para me sentir segura. Eu preciso ter relacionamento, bem feliz, eu preciso, sabe, tudo fora, tá tudo fora. Então, o que tu tá trazendo aqui para mim e para nós que estamos aqui escutando é volta para dentro. Vai ser dentro que tu vai fazer esses pilares. Não vai ser no carro, não vai ser na casa, não vai ser no relacionamento, na viagem, não. É dentro. E Exatamente. conta um pouquinho como é que a gente faz para fazer esse fortalecimento interno, Carla. Bom, do meu ponto de vista, e o que funcionou para mim e tem funcionado para as Isso, minhas porque deixa eu te falar, mentoradas. conta um pouquinho da tua história, vai, para trazer Então, o mais que funcionou embasar. para mim e tem funcionado para as minhas mentoradas também é fortalecer os três pilares essenciais da vida humana. E claro que dentro desses três pilares tem várias áreas que precisam ser cuidadas, mas os três pilares importantes que a gente precisa se fortalecer é na nossa relação com a gente mesmo, e aqui a gente inclui também a nossa conexão com a espiritualidade, independente de religião, Olha, é a ó, nossa relação com os outros. eu estou anotando. Muito bom. Anote esses pilares porque eles vão fazer você Anotem aí. chegar longe. A nossa relação com os outros, Nath, porque nós somos seres sociais, a gente precisa do outro. Hum, A gente precisa de um homem e de uma mulher para que a gente seja gerado. A gente precisa que essa mulher nutre, alimente, e dê amor, colo, acolhimento para a que a gente se desenvolva. A gente precisa que esse homem, que é o nosso pai, nos mostre o mundo, nos ensine a andar de bicicleta, nos mostre o mundo, nos empurre para a vida. A gente precisa do outro. E aí a gente cresce, a gente sai da infância, a gente precisa de um relacionamento amoroso, a gente precisa de relacionamento com os colegas de trabalho, com amigos, uhum. a gente precisa se relacionar com os nossos filhos quando a gente chega a tê-los. Então, o segundo pilar que leva a gente para a prosperidade é cuidar dos nossos relacionamentos. É ser uma pessoa que sabe se relacionar, que sabe olhar para o outro, mas se ver ali no outro também. Porque todo mundo que se relaciona com a Uau, gente tem um pouquinho da gente e deixa um pouquinho sim. dela com a gente também. Uhum. Então, esse para mim é o segundo pilar. E o terceiro pilar, a gente vive na matéria. A gente vive num mundo material, físico, palpável. O terceiro pilar é sim a nossa relação com o dinheiro, com a abundância, com a prosperidade material que existe. Aí sim nós temos a tríade da prosperidade. É a gente cuidar da nossa Ui, relação com a gente mesmo, é a gente cuidar das nossas relações com as pessoas que estão ao nosso redor e a gente cuidar da nossa relação com o dinheiro, porque também não adianta nada a gente cuidar da nossa espiritualidade, dos nossos relacionamentos, mas não fazer dinheiro, não ter energia para ir atrás de fazer dinheiro, não saber como ir e fazer aquilo que faz o dinheiro trazer para você, não saber como entregar valor para o mundo para que o dinheiro venha até você. E não é como eu fazia lá atrás, Nath, que era trabalhando, trabalhando, trabalhando no loucamente modo trator. no modo trator e o dinheiro vinha e logo eu perdia ele, porque eu não estava com os meus pilares firmes, fincados, sabe? Hoje, quando eu olho para esses três pilares e vejo, uau, eu sou uma mulher incrível, eu sou uma mulher inteligente, eu sou uma mulher interessante, eu sou uma mulher que estou conectada com Deus, com a minha espiritualidade e com todo o amor dele por nós. Eu sou uma mulher que tenho relacionamentos com os meus filhos, com o meu namorado, com os meus pais, meus amigos, relacionamentos leves, relacionamentos saudáveis, gostosos, que me fazem crescer, que me desenvolvem, porque a gente precisa do outro para se desenvolver. A gente não se desenvolve sem Sim, outras não estamos pessoas. sozinhos, né? Não estamos. Sabe que isso que tu falou, né, de se relacionar bem consigo é muito importante, né? É, da gente começar a ver a nossa grandeza, porque eu vejo muitas mulheres se chicoteando, né? Lá, se criticando e se ofendendo e não vendo, não vendo nada de bom em si, né? Como é que a prosperidade vai começar a existir fora se dentro tá na sua escassez, tá, sabe? Tá lá
no seu negativo. Isso também, isso é um grande pilar dentro do meu trabalho. Eu falo sobre amor próprio, né? Amor Uhum. próprio de se ver, de se valorizar, de se aprovar, de se aceitar. E outra coisa também, que dando aqui exemplos, né, do que tu tá trazendo, sobre a espiritualidade, nossa, a gratidão para mim é algo que a gente se transborda, né, de prosperidade. Quando a gente começa a sentir gratidão pelo que a gente já tem, ao invés de ficar olhando só o que está faltando, trabalhar a gratidão. Ah, mas é piegas isso, todo mundo fala, não sei o quê. Gente, mas sente gratidão aí pelo teu corpo tá funcionando. Sente gratidão por tu ter tudo que tu tem agora. Não tem como não se sentir próspera, né, Cal? Exatamente. Tem milhares e milhares de células, tem milhares e milhares de organismos funcionando dentro da gente para que agora, nesse momento, eu esteja aqui falando com você. É, Como eu não gente. senti gratidão por isso? Por eu poder te ver, por eu poder falar, por eu poder te ouvir, como não sentir gratidão por isso? E realmente, sem isso, a gente jamais vai alcançar qualquer outro tipo de prosperidade, porque como eu disse, a gente está conectado com todo. Se a gente já não reconhece isso, a gente não Já consegue tem. alcançar mais, a gente não consegue chegar a mais, porque a gente precisa se reconhecer naquilo que já existe, na prosperidade que já existe na nossa vida. Olha só, gravem o que ela falou. Reconhecer o que já existe. Dar valor ao que já existe. Porque todos nós, só de estarmos aqui na vida, já somos infinitamente prósperos. A vida é a maior, maior riqueza, a maior prosperidade. E isso, Cal, para quem vive no piloto automático, não vai ver. Para quem tá lá todo dia, ela faz tudo sempre igual. Não vai ver. Não vai ver, porque Exato. para ver a prosperidade, isso que a Cal tá falando, tu precisa estar olhando ao teu redor, olhando o que está acontecendo. É, E eu também. sentindo, E sentindo. Isso aí, essa é a sentindo. palavra. Eu também moro na frente do mar. E caramba, tá, tu não precisa morar na frente do mar para ver a prosperidade, tá? É que eu e a Cal Olha para o acabou. céu, de qualquer Olha para lugar o que você está, céu. você vê o céu. Olha para uma árvore, olha para uma planta, olha para, sabe? Tu pode ver a prosperidade, Deus te mostrando a prosperidade em todos os lugares. Mas ah, tá, Nath, mas isso não é tá fantasiando. Não, é para tu se conectar, porque tu faz parte dessa prosperidade, que talvez tu esteja com pensamentos tantos de escassez que tu não tá vendo a tua abundância no meio de tudo isso, né? Exatamente. Quando as pessoas focam naquilo que está faltando, naquilo que não tem, ela simplesmente não consegue alcançar, porque ela não está reconhecendo, agradecendo e valorizando aquilo que já existe. E é somente quando a gente reconhece aquilo que já existe na nossa vida é que a gente se sente inconscientemente autorizado a alcançar mais, porque Deus está dentro da gente. Se a gente não reconhece a potência e a prosperidade que já somos, como que a gente vai ir para além disso se a gente não está vendo que já está aqui? Olha, se autorizar, tu falou uma palavra, se autorizar a ser próspera, se autorizar a ser abundante, Exatamente. A gente a só se se conectar. autoriza se a gente reconhece aquilo que já existe na nossa vida. Se a gente está focado na falta, no que ainda não tem, e não está olhando para o que já tem e agradecendo por isso, a gente inconscientemente não vai alcançar aquilo que a gente está querendo tanto. Porque, na E verdade, a gente está aí, focando no que não tem. quando eu tô lá me criticando, a consequência é eu também criticar meu parceiro, é eu também só ver a escassez do parceiro. É ou não é? Só Exatamente. leva a escassez e a escassez do dinheiro, né, vai ser uma consequência, né? Então, a Exatamente. prosperidade é voltar para dentro, se conectar contigo, a trabalhar o teu amor próprio. E, Cal, vamos para as práticas aqui. Tem algo que tu ensina as tuas mentoradas assim a se conectar mais com a sua prosperidade, sabe, com a sua abundância? O que a gente pode fazer assim? Ai, Nath, estou querendo me sentir próspera. Como é que ela pode fazer algo que a gente possa estar ajudando ela? Tem duas coisas, Nath, que em todos os meus programas eu coloco como uma regra. Para todo mundo que vem trabalhar comigo na mentoria, na constelação, tem duas coisas que são uma regra.
é o eu sou e é a gratidão, que é exatamente o que a gente Hum, estava falando. É a gente reconhecer tudo aquilo que a gente já é. Eu sou, e reconhecer sim, mas não ficar só aqui circulando na nossa mente, mas a gente verbalizar isso. É todos os dias de manhã e eu faço isso, e isso mudou a minha relação comigo mesma, a minha relação com a prosperidade. É pega todos esse os dias de ouro. manhã, quando eu acordo, eu vou na frente do espelho, escovo meus dentes, faço meu skincare, olho no espelho e falo: Cara, eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou incrível, eu me autoelogio todos os dias de manhã. Todo santo dia eu faço isso. Tal. Eu fiz um grupo de mulheres num desafio de 21 dias. De todos os dias ir na frente de um espelho e falar certas frases. Assim, vou te dizer que a dificuldade foram que eu acho que 12 mulheres, foi muito grande. De olhar-se no espelho e falar um eu te amo. De olhar no olho e dizer eu tô aqui. Isso é uma realidade, porque às vezes a nossa relação com o espelho é só para olhar a ruga, cabelo branco, o que não tá bom, sabe? E a gente tem que começar a mudar isso, né? Começar a se enxergar de outro jeito, né? E eu vejo Exatamente. essa dificuldade com o espelho muito social, né? A mulher tem que ser perfeita, né? A mulher não pode envelhecer. O homem é charmoso, a mulher não pode envelhecer, né? Tem que fazer botox e nada contra o botox, não é sobre isso, mas é como se a mulher não pudesse, ela tem que estar sempre lá com seus 20 anos, né? Então ela vai A na não frente do espelho, aceitação do não feminino nesse aceitação. aspecto é muito maior, né, do que o do homem. As É, mulheres têm mais dificuldade de se enxergar e se aceitar como são do que os homens. E por isso que eu coloco isso como uma regra. É ela aprender a se ver o que ó, ela é, o que ela já é, e não ficar focando no que ela não é. Ah, eu não sou mais jovem. Mas olha quanto você viveu. sabedoria, maturidade, nossa. Vamos botar uma regra então aqui neste episódio. A regra de se olhar no espelho todo dia e se elogiar alguma coisa, ir lá e se olhar e se elogiar. Combinado, mulherada? Pelo menos 3 elogios para si 3. mesma todos os dias na frente do espelho, ao acordar. E ao dormir, a segunda funçãozinha que eu passo para todo mundo que está nos meus programas é, ao dormir, agradecer por pelo menos 10 coisas daquele dia específico. Se você teve todas as suas refeições, se você pôde contemplar o céu, se você pôde ver o pôr do sol, Uau, se você pode sentir o cheirinho dos seus filhos, se você pode conversar com seu marido, se você pode falar com a sua mãe, tudo que você viveu naquele dia, pelo menos 10 coisas, agradeça todas as noites antes de dormir. que Então, legal. ao acordar, se elogiar, ao deitar, agradecer. Ter. Isso conecta a gente com a prosperidade. E aí, eu acho que como é algo novo, coloca despertador, bota aí um horário Exatamente. ou um recadinho no espelho, elogiar e agradecer, sabe? Coloca para Exatamente. até virar depois um hábito teu, né, de fazer isso. Sabe que eu vou te dizer que eu venho de um lugar de muita autocrítica, tá? Quando eu falo que as mulheres se chicoteiam, é porque eu já fui uma. Já vesti muito de querer ser Mulher Maravilha. E, e hoje, quando né, tu fala de agradecer à noite, nossa, chegava à noite e eu só dizia, mas faltou isso, não fiz aquilo, devia ter feito de outro jeito, caramba, não sei. Paro tudo, paro essa vozinha neurótica, sabe? Aquela vozinha que fica aqui no ouvido, vou me elogiar. E quando eu sinto que aquela voz crítica vem, eu disse, eu fiz o meu melhor. Essa Uhum. frase, sentir um peso de mim tão grande, eu fiz o meu melhor. E a gente está sempre fazendo o nosso melhor, porque se tivesse uma outra maneira, a gente ia fazer. Então a gente está sempre fazendo o Exatamente. nosso melhor, né? Tira aquela Exatamente. carga que a gente coloca e que a gente recebe, né? Exato. E aí, conforme a gente vai melhorando o nosso relacionamento interno, isso também vai esticando para os relacionamentos externos, né? Por isso que o Ah, primeiro pilar é a relação consigo somos mesmo. nós. Primeiro pilar tem que ser olhar para si, se conhecer, entender seus valores, entender suas crenças, entender suas sombras, entender o que te dá prazer, o que te dá alegria, aquilo que você não gosta tanto, mas você tem que lidar, porque faz parte.
uma coisa muito importante, né? Tu falou lá que trabalhava, não sei o que, prosperidade também é descansar, gente. Exatamente. Também Sem é, né? desfrutar, sem desfrutar, você não alcança mais. O que que adianta você trabalhar, trabalhar, trabalhar para trabalhar e você não desfrutar daquilo tudo que você fez? Sem desfrutar, você não alcança mais, sabe por quê? Você perde a motivação, você perde a energia. Trabalhou, 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 mas continuou trabalhando, não desfrutou daquilo que ela fez. E aí? Se você não descansa, se você não desfruta, você se desanima e você se sabota, porque você vai dar um jeito de perder tudo, porque você não está conseguindo desfrutar. Então, é uma das coisas que eu trabalho muito nos meus programas também. É reconhecer as suas próprias conquistas. Reconheça, se elogie, se parabenize, celebre elas. Agradeça por elas. Porque somente assim você fica motivada, energizada para continuar conquistando mais. Se você não reconhece, se você não celebra, você não tem combustível para continuar. Você vai parar ali ou vai até retroceder. E aí, pegou aí? Que pegou. E Cal, antes da gente passar para falar das relações, tu falou, né, então que tinha lá que trabalhava, trabalhava, trabalhava. Quando virou essa chave de olhar para ti, tu conquistou muito mais? Muito mais. Eu morava numa comunidade no subúrbio do Rio de Janeiro. Hoje eu moro na beira da praia, aqui no Recreio, que é também no Rio de Janeiro. E eu tenho um relacionamento amoroso hoje totalmente diferente do relacionamento que eu tinha lá atrás. Eu tinha relacionamentos amorosos onde eu fazia tudo para agradar meu parceiro. Eu dava minha vida por ele ali. Era aquela coisa, eu me desdobrava, porque eu trabalhava pra caramba para ganhar dinheiro, aí chegava em casa, fazia de tudo para ganhar atenção, carinho, respeito, admiração do meu parceiro. Então eu estava sempre ocupada com coisas do lado de fora. Olha, Hoje escuta, sempre ocupada com com coisas as de coisas do lado de fora. fora, querendo agradar do lado de fora. Hoje em dia é totalmente diferente. Hoje em dia eu foquei o olhar muito mais para mim mesma, para cuidar de mim, para agradar a mim. E é impressionante como naturalmente as pessoas ao meu redor sentem muito mais respeito, admiração e valorização por mim do que lá atrás, quando Ui, eu fazia tudo para agradá-las. olha, Não existia. Eu pegou? ficava querendo essa valorização, esse respeito, essa admiração, fazendo tudo para agradar todo mundo. Pegou a Cansava e chave. não tinha aquilo que eu tanto queria. E hoje que eu já não faço esse esforço absurdo para conquistar ninguém, porque eu tô focada em cuidar de mim, em me desenvolver fisicamente, intelectualmente, espiritualmente. Eu tô focada em ser uma mulher interessante e interessada em quem se relaciona comigo. E isso naturalmente faz as pessoas me valorizarem, me respeitarem e me admirarem muito mais do que antes, quando eu ficava fazendo de tudo para conseguir a atenção e Caraca. respeito delas. Foi assim, realmente uma virada de chave. E isso para mim é prosperidade, sabe, Nath? Não é só você morar na praia, por exemplo, é prosperidade, mas não é só o bem material, Sim, não é o é, bem isso é emocional, depois, a né? conquista que a gente tem, a leveza que a gente tem dentro da gente com esses avanços, esse desenvolvimento que a gente está buscando. Para mim, prosperidade vai além de qualquer conquista material. A conquista material é uma consequência natural da prosperidade real que está dentro da gente. Quando a gente tem relacionamentos saudáveis, a gente vai muito mais leve para o nosso trabalho, muito mais feliz, muito mais pronta para entregar o nosso melhor, para servir da melhor maneira. Quando a gente está bem com a gente mesmo, quando a gente se cuida, a gente desfruta, a gente descansa, a gente vai servir ao mundo com outra energia, com Não, e gratidão, a gente, alegria. a gente produz mais, a gente produz melhor quando a gente está descansada. Então, mulher, se tu Exatamente. tá ali no sacrifício e não tá dando certo, a conta não tá fechando, o que que tu Nunca tem vai que fechar. ajustar? O que que tu tem que ajustar aí, né? Porque, ó, nunca vai fechar desse jeito, né? Exatamente. Então, Sem olhar para dentro, nunca vai fechar a conta. e antes de, olha, tem mais um pedaço aqui antes de a gente falar sobre relacionamento. Isso de trabalhar, né, na dor, vou assim dizer, é uma crença que a gente pode ter muito vindo dos nossos Sim, pais. sim. Da nossa ancestralidade de uma maneira geral, né, Nath? Para os nossos ancestrais foi tudo muito mais difícil. Pelo menos na minha família, a minha Nossa, avó chegou a sofrer com a escravidão ainda. jura? Então, tudo foi muito mais difícil para eles. E isso Uau. está dentro da gente, está no nosso DNA, está correndo aqui nas nossas veias.
Porque nós não somos apenas o cabelo, a pele, o nariz deles. Nós somos muito mais. Nós temos uma herança psicoemocional que vem deles. E E se a para eles foi tudo tão constelação, difícil, como que vai ser fácil para a gente? a Como que a gente vai se constelação, autorizar? a constelação fala que a gente herda até 7 gerações atrás de 7 crenças. gerações para trás, exatamente. Então Até pensa 7. que talvez tu tenha dentro de ti crenças que vieram de 7 gerações para trás. Então, gente, é muito tempo. É muito tempo, né? Imagina uma mulher de 7 gerações atrás, o que que ela enfrentou na vida? O que que ela enfrentou com os homens? E que aí hoje a gente está aqui batalhando com o homem, ainda guerreando, ainda se defendendo dos homens, como as nossas ancestrais estavam. Sim, sim, que foram abandonadas, rejeitadas, abusadas, né? O que teve ali a história de cada uma. Mas eu vejo ainda as mulheres brigando ainda com os homens e vejo muitas mulheres, ai, mas eu quero tanto um relacionamento, mas lá dentro, ah, nenhum homem presta, né? Ah, Exato. homem é tudo igual. Tem certas falas dentro de si que já passaram, né? Já passou, né? Então aqui também tem um lugar Muitas vezes legal. nem foi essa mulher que passou, foi alguma ancestral dela, mas que Que ela tá ali escutou sentindo aquilo como se fosse dela. e escutou, né? E aquilo reverbera nela como uma verdade, né? Assim como o trabalho, né? Ah, eu tenho, me lembro da minha mãe, eu não me lembro dela assistindo TV, não me lembro dela descansando, me lembro dela tomando chimarrão dela com as amigas dela, mas outras coisas, a minha avó, também não me lembro da minha avó descansando, da minha avó aproveitando a vida, era só trabalho, né? Então a gente acaba tendo isso como uma visão de vida. Ah, eu também tenho que seguir esse modelo. Só que Exato. isso acaba limitando essa prosperidade de vir até nós também. Então, que a gente possa. Como é que vocês falam? É honrar e fazer diferente, né? Que a constelação Honrar fala e muito. fazer diferente, exatamente. Honrar não é repetir. Honrar é fazer valer a pena todo o sacrifício que os nossos ancestrais fizeram, Olha, para que hoje a gente tenha assim uma vida mais leve. Não é isso que você quer para os seus filhos? Eu quero para os meus filhos. Todo pai e mãe quer que os filhos tenham uma vida mais leve do que ele próprio teve. Então, honrar seria a gente repetir o mesmo padrão de dor? Será que os nossos ancestrais não ficariam muito mais felizes se a gente estivesse aqui desfrutando e lá atrás eles pensassem: caramba, valeu a pena tudo que eu passei, porque uau. hoje ela pode viver aquilo dali. Eu não pude, mas através dela eu estou desfrutando, eu estou vivendo. Então é muito incrível a gente ter esse pertencimento libertador, não aquele pertencimento que a gente chama de lealdade cega, de amor cego, né, dentro da constelação, que faz a gente repetir a dor, o padrão de sofrimento que os nossos ancestrais viveram. Quando, na verdade, principalmente para a gente que tem filhos, é um pouco mais fácil da gente conseguir visualizar isso, porque a gente tem a clareza de que a gente quer que os nossos filhos tenham uma vida mais leve. A gente não quer que os Claro. nossos filhos passem pelo mesmo problema que a gente. Então a gente para pensar e caramba, realmente a minha avó, o meu avô, os meus pais jamais iam querer que eu ficasse aqui passando pelo mesmo que ele passou. Com certeza eles iam gostar de ver eu desfrutando, eu descansando. Quem é que não deita para descansar aqui no meio da tarde e tem uma vozinha lá no fundo da mente falando assim: olha a preguiça, É. vai Quando vai. produzir. Ah, muito, né? Muito. E aí, entrando para os relacionamentos, uma grande virada de chave minha também é que relacionamentos são um espelho de como eu estou, né? Então, aquilo, se eu estou, não estou bem, se eu não estou bem nas relações, está falando sobre mim, né? Exatamente. O nosso relacionamento, principalmente casamento, relacionamento amoroso, é, é uma demonstração clara ali da nossa autoestima. Quando a gente olha para o nosso parceiro, a gente consegue ver qual o nível da nossa autoestima, através daquele relacionamento. Tá forte isso Você tem um aí. parceiro que é amoroso com você, você tem um parceiro que é cuidadoso com você, você tem um parceiro que fala com você com calma, Uau! porque às vezes o teu parceiro, ele age com você do jeito que você se trata. Caraca, vocês escutaram isso, gente? E como é que muda? Ele não vai mudar, gente. As relações não vão Nunca, mudar. Começa nunca que por se deve onde? esperar a mudança do outro. Nunca. A mudança sempre tem que partir de nós. E aqui dentro da constelação a gente aprende que quando a gente senta na nossa cadeirinha, a cadeirinha do outro automaticamente vai para debaixo do bumbum dele.
Por quê? Porque quando a gente está fora do nosso lugar, todo mundo fica fora do lugar. Quando a gente fica no nosso lugar, a gente empurra cada um para o seu lugar. Então, eu Uau. atendo mulheres, por exemplo, que estão num relacionamento e ela é a pessoa que resolve tudo no relacionamento. Se ela não mandar, o marido não faz, se ela não fizer, ninguém faz, ninguém resolve. E por que que isso acontece? Porque ela está fora do lugar dela de mulher. Ela está querendo ser a Mulher Maravilha, fodona que não precisa de ninguém. E aí o marido não precisa se movimentar, o marido não tá no lugar dele de homem no relacionamento. Por quê? Porque a mulher já está sentada naquela cadeira. Aí ela volta para o lugar dela e passa a reconhecer que precisa desse homem na vida dela, a pedir ajuda aos homens, às pessoas ao redor, a não querer ser a fodona que dá conta de tudo e que não precisa de ninguém. Quando ela Uau. passa a reconhecer que precisa do outro, ela começa, opa, deixa eu ficar aqui no meu lugar, deixa eu pedir ajuda. Fica muito mais leve, Nath, do que a gente querer carregar o mundo nas costas e resolver tudo para todo mundo. Fica muito mais leve. E, na verdade, esse movimento da Mulher Maravilha, de querer dar conta de tudo, é uma busca por amor, é uma busca por reconhecimento daquilo que a gente sentiu que faltou lá na nossa infância, lá dos nossos pais. Certíssima. E aí a gente age na vida hoje querendo reconhecimento, querendo amor, querendo aplausos, porque na verdade a gente queria ter isso dos nossos pais e não teve. Quem aqui é fazedora? Quem aqui é as fazedoras de plantão, que tá sempre fazendo, fazendo? No fundo, tu tá fazendo para ser amada. Eu já fui essa. Exatamente. Eu já fui Exatamente. essa também. A Natália, que foi criticada demais, então ela tinha que fazer, mostrar que estava fazendo. E já levei isso para terapia, do tipo, numa reflexão de terapia, eu disse, então eu não preciso fazer nada para ser amada? É, Que virada, né? É é, isso. É mais fácil do que a gente pensa. sério? É isso mesmo, eu não precisava fazer nada para ser amada. Mas eu sempre fiz para agradar, para ser vista, para ser amada. Toma essa, mais uma aí. Nossa, que chave foi essa, gente? É muito mais simples do que a gente pensa. A gente fica ali fazendo, fazendo, fazendo para ser amada, quando na verdade a gente precisa só se amar. Se amar. Automaticamente as pessoas ao nosso redor vão passar a nos amar, a nos respeitar e a nos tratar da forma como a gente se trata. Porque quando a gente está fazendo para o outro o tempo todo, a gente está ensinando o outro que a gente não se importa com a gente. E aí, Ó, quando a gente passa a se amar, a se cuidar, a se priorizar, qualquer pessoa que você se relaciona vai te respeitar, vai te valorizar, vai te admirar, vai te achar uau. Olha essa porque mulher. automaticamente tu vai colocar um limite, né? Exatamente. Isso vem automático, Nath. Você começa a se amar, a se priorizar, você aprende a dizer não, coisa que você não sabia fazer antes. Para você falar não antes era uma tortura, sofria porque desagradava o outro. Ai, o que que o outro vai pensar? Vai ficar chateado comigo? Não podia deixar o outro chateado. O que que é isso? Na verdade, é a nossa criança interior que não quer desagradar papai e mamãe. Aí a Ai, gente cresce com esse comportamento, traz esse comportamento para a vida, sabe? De não posso desagradar meu pai e minha mãe. Ai, meu Deus, se ele ficar chateado comigo. Aí a gente faz tudo para agradar todo mundo e se desagrada. fantástico. Se A deixa de gente faz útil. tudo para o bem dos outros, fazendo mal para a gente mesmo. Aquela fila da senha, a nossa senha nem tem mais papelzinho lá Nem para tem. pegar. Acabou já. Acabou, é para todo mundo antes, né? Incrível, E quando a incrível. gente muda essa ordem, a gente passa a se priorizar, a se amar, a se cuidar. Todas as pessoas ao nosso redor. É impossível você se tratar bem e se relacionar com alguém que te trata mal. É impossível. Se você conhece alguém que está num relacionamento que ela é maltratada, pode ter certeza que essa pessoa não se ama, não se cuida, não se valoriza. Ela não Para tem amor tolerar próprio, ela isso. não tem autoestima. Pode Uh-uh. ser toda bonita, andar toda arrumada, toda perfumada, toda arrumadona, mas isso é só a embalagem. Tem um Olha. relacionamento ali que não é bem tratada no relacionamento. Por quê? Porque ela não se trata bem. Uh-uh. E Então, uma os nossos coisa relacionamentos são um reflexo de como a gente se trata. E uma coisa também que eu gosto de falar sobre relacionamento, que aquilo que a gente está enxergando no outro, normalmente a gente vai lá e aponta, né? Ah, é o marido que não sei o quê. Ah, a gente vai, né, cobrar, botar a conta na conta, cobrar a conta no outro, né? O que que aquilo que tu tá vendo, que tá te incomodando, diz ao teu respeito? Isso eu acho que às vezes a gente tem dificuldade.
E para mim foi uma grande virada nas relações, porque às vezes eu ficava cobrando a amiga, cobrando do marido, pera lá, aquilo pode estar no externo? Pode, pode, né? Relações de trabalho também tem bastante, né? Que não são relações tão afetivas. Mas o que isso está dizendo ao meu respeito? Qual é a minha porcentagem aqui? Porque se está me incomodando, está falando sobre mim. Isso também, tal, foi uma grande virada, assim, na minha maneira de me relacionar, de olhar Se para te mim. faz sentir algo, se te incomoda, se te desconforta, se te machuca, se te faz sentir algo, é porque tem alguma parte dentro de você que ressoa com aquele comportamento daquela pessoa. Se faz sentir, faz sentido, porque você precisa olhar para aquilo. Então, na verdade, tudo que nos incomoda no outro é uma lanterna apontando para dentro da gente. O que que precisa olhar aqui em mim? Uma lanterna. É Sim, uma porque somos lanterna. feitos de luz e sombra, né? Então, ao invés de apontar, tu vai dizer, tá, não sou alecrim dourado, deixa eu olhar aqui para mim, né? Para minhas contas aqui e ver, né? Exatamente. E por isso é E, tão importante no primeiro pilar você conhecer as suas sombras, para você não apontar o dedo para o outro quando o outro estiver te incomodando e, na verdade, aquilo estiver dizendo respeito a algo sobre você, que você não aceita, que você não integra. e eu já vi várias situações de que quando eu faço um mapa e tal, e aí tem algo que está incomodando, eu ilumino isso e a pessoa vai olhar, a pessoa volta para mim e diz assim, nossa, aquela pessoa até foi transferida de lugar, de área. Nossa, meu marido parou totalmente, assim, então aquilo que grita fora tá fazendo tu olhar para ti, depois que tu resolver dentro de ti, tá? Integra aquela sombra, ou é realmente, sabe, né? Vamos dar exemplos aqui. Escuto muito, né? Meu marido não me dá atenção, meu marido tá lá no mundinho dele. Será que talvez tu também não deveria olhar pro teu mundinho, olhar para ti, Uhum, tá projetando o amor fora e deve tu se dar mais atenção, né? Então, eu quero com uma amiga, exatamente. pô, minha amiga, tô sempre ajudando ela, e essa minha amiga não faz nada para mim, né? Será que tu não tá fazendo demais? Não é, será que não tem que ter se tu que dá de ter uma iniciativa aí, né? Então, tudo, Exatamente. olha, mais uma vez vamos voltar para o eu, como é o pilar mais Uhum. importante, né? E agora, Cal, vamos falar sobre o terceiro, sobre o dinheiro. Como é que tu trata isso? Como é que tu vê isso, Cal? Então, não adianta a gente querer prosperar num mundo material sem olhar para o material, porque a gente vive na Uhum. matéria. E Sim. dinheiro é energia. O dinheiro tem uma energia. E para a gente ressoar com a energia do dinheiro, a gente precisa estar vibrando na energia da abundância, da prosperidade. Então, para a gente conseguir viver experiências na matéria, a gente precisa de dinheiro. Para a gente conseguir desfrutar de uma boa vida na praia, fazer uma viagem, comprar aquele carro, dar aquele presente para o nosso filho, a gente precisa de dinheiro. Até para Uhum. as coisas básicas, para a gente comer bem, a gente precisa de dinheiro, para a gente pagar um plano de saúde, a gente precisa de dinheiro. Então não tem como a gente olhar, falar de prosperidade e não falar de dinheiro também. Mas Sim, perceba, claro. ele veio no terceiro. Ele é o terceiro Terceiro. pilar. Para a gente chegar ao dinheiro, a gente precisa passar pelo olhar interno, pela Ó. relação com a gente mesma, pelas relações que a gente tem ao nosso redor, para depois a gente conseguir alcançar o dinheiro. E às Porque se vezes a a gente gente tá inverte a ordem, exatamente, a gente tá lá a olhando só maioria para das ele. pessoas faz o contrário, só que é o dinheiro. Depois eu resolvo meu relacionamento, aí depois eu vou para academia, se deixa por último, deixa os filhos por último, mas vai lá fazer um dinheiro. E eu era essa pessoa, eu era assim. Eu acordava de manhã, ia trabalhar, trabalhava até de noite, mal tinha tempo para os meus filhos, não tinha paciência com as crianças e queria ganhar dinheiro. Só tá focada lá. A gente está invertendo a ordem. Então, como diz Bert, né? Existem as três leis que regem os nossos relacionamentos. E se a gente ignorar essas leis, a gente não prospera. Então, Hum. quando eu falo da minha relação comigo mesma, da minha conexão com Deus, da minha conexão com a energia da minha mãe, do meu pai, quando eu falo da minha autoestima, do meu amor próprio, eu estou falando de pertencimento. Primeira lei sistêmica. Quando eu falo de relacionamentos, de eu não fazer tudo pelo outro, eu também não ficar exigindo que o outro faça tudo por mim, só querendo receber. Estou falando de equilíbrio. E Ó. quando eu falo que o dinheiro vem por último, antes a gente precisa olhar para esses outros pilares, eu estou falando de ordem. Sem essas três leis respeitadas,
a gente não consegue prosperar. Ai, eu acho que agora tá todo mundo escutando já. Ai, caramba, tô errada na fila aí. E todo mundo tá, Nath? Até a gente que vive filosofia sistêmica, de vez em quando eu me pego aqui, epa, tô quebrando uma leizinha aqui, meu Deus, mas aí a gente acorda rápido e ajusta a rota. Mas faz parte da humanidade mesmo a gente errar. E o erro é que nos ensina. É o erro que nos leva para o caminho que a gente quer chegar. Então, não adianta a gente querer não errar, se chicotear o tempo todo porque está errando. Adianta a gente olhar para o erro, entender o que, que ele está mostrando para a gente, para pegar aquele aprendizado e transformar ele num degrau para a gente alcançar o próximo nível que a gente quer na nossa vida. Então, não adianta a Sempre, gente se. todo dia a gente pode fazer uns ajustes na nossa vida, né? Sempre podemos fazer novas escolhas, né? Todos os dias. Todos os dias a gente faz milhares de escolhas. Todos os dias. Não é, É, eu tenho que escolher a minha faculdade, eu tenho que escolher o pai do meu filho, eu tenho que escolher. Não, todo santo dia. Você acordou, você escolheu tá levantar da cama. escolhendo. Você já acorda escolhendo, você dorme escolhendo. Então, todos os dias a gente tem a chance de fazer novas e melhores escolhas. Mas para isso, a gente precisa todos os dias aprender algo novo. E é uma das coisas que eu acho também muito importantes dentro do processo de prosperar, é você estar aberta para o novo. E para uma taurina, você sabe que é um desafio, porque o taurino gosta daquilo ali, seguro, firme, é sempre aquilo. Exato. Qualquer mudança dá uma desnorteada no taurino. Mas Uhum. como uma taurina com ascendente em Sagitário, pense, Ah, é pé maravilhosa! no chão, cabeça na lua. Exatamente. Pé É, no chão, cabeça na lua. É sonhadora. querer sempre mais e ao mesmo tempo se desesperar por isso. Nossa, é verdade, aqui olhando, né? Porque Sagitário sempre quer mais, né? E aí o Sol que, não, foca no aqui e no agora, foca no aqui e no agora, né? Sente feliz com aqui e agora para depois prosperar mais. Exatamente. Mas isso é o que todo mundo pode desfrutar, sabe, Nath? É desfrutar do aqui e do agora, sim. É agradecer, é reconhecer, mas é buscar mais. Claro, tem É que querer ter. mais. Viver a vida, deixa a vida me levar lá do Zeca Pagodinho, não vai levar a lugar nenhum. Estacionar, estagnar, porque a gente está mudando desde o dia que a gente saiu do saco do nosso pai. Todo santo dia são milhares de mudanças acontecendo aqui dentro. É célula que morre, é célula que nasce, é Verdade. cílio que cai, é cabelo que troca, é pele que muda. Todo santo dia a gente está mudando. Então a mudança é que move a humanidade. Se a gente tiver medo da mudança a ponto dela estacionar a gente, dela estagnar a gente não prospera. A Hum. pessoa que não quer lidar com o novo, com o desconforto de coisas novas, ela não quer prosperar. Porque a Gente, é uma prosperidade. taurina falando, hein? Uma Exato. taurina falando, hein? Aprendeu aí a lição de vida, Pense no né? Muda. desafio. Porque a prosperidade pressupõe mudanças constantes. Então, é, aqui, se a gente quer segurança, o dinheiro não vem na segurança, né? Porque se a gente está falando de mudar, é sair da zona de conforto. Então, Exatamente. faço uma ligação que, enquanto eu aceito as mudanças, enquanto eu estou me adaptando, me flexibilizando, é que eu também entro num flow de prosperidade, num flow de o dinheiro vir até mim, não eu estagnada. Exatamente. Ou seja, se a gente Exatamente. está num lugar de estagnação financeira, alguma mudança precisa acontecer. Exatamente. Não vai acontecer uma mudança se você fizer a mesma coisa. Só vai mudar se você estiver disposta a encarar o risco que a mudança traz. Porque tem risco. Toda mudança traz um risco. Todas elas. A gente tem que estar disposto a bancar o risco. E Todo mundo quer essa, segurança. e essa sair da segurança é às vezes tu usar mais os teus dons e talentos em algum outro lugar, né? Que nem eu conversei com uma mulher, ela, eu sou personal trainer, mas eu tô esperando alguma vaga numa academia. Cara, é não esperar a academia, é tu fazer o teu próprio treinamento e divulgar. É tu fazer, tem lá o certo, né? O certo salário lá, se digamos, é carteira assinada, né? CLT, e divulgar, fazer alguma outra coisa paralela a isso, né? É se, vamos lá, o que que eu posso aqui oferecer?
E eu vejo também que o dinheiro vem quando a gente dá solução para o problema dos outros, né? Exatamente. No servir. No O servir. dinheiro vem quando a gente está disposta a servir, não quando a gente está disposta a ganhar dinheiro, porque quem ganha é criança. Ai, ai, não, não, essa é muito boa. Tu ganha dinheiro ou faz dinheiro? Exatamente. Faz. Nunca mais eu ganho dinheiro. Diz, eu faço dinheiro, eu faço muito dinheiro. Exatamente. Verbaliza isso, porque você está criando isso para a tua vida. Crianças ganham, adultos fazem. Ai, E por que que a parte do dinheiro vem no último pilar? Porque quando você chega aqui, você já tratou lá no primeiro pilar a tua relação com o teu pai. A tua relação com o teu pai vai te trazer energia masculina, que é a energia da ação, a energia de ir e fazer e resolver e acontecer, eu escrevi aqui o empurrar para a vida, né? do Isso empurrar agarrar o risco. A gente só vai ter essa coragem de encarar o risco quando a gente vem com a energia do nosso pai bem integrada dentro da gente. Isso a gente fez lá no primeiro pilar. e aí, para quem está escutando aqui e está se pegando, nossa, eu não tenho essa coragem, eu não tenho esse empurrão. Eu acho que uma coisa que a gente pode dizer da energia masculina, né, é de tu se reconhecer mais, tá? Eu não tive um pai que me deu um empurrão, eu não tive, eu vejo os homens fracos, né? Vamos falar assim, os homens são fracos da minha família. Então começa a olhar para dentro de ti, né? Ver a tua força, a tua grandeza, se aprovar, se reconhecer, né? Eu acho que o combustível pode ser esse, né? Para começar a dar esse empurrão, porque às vezes a gente tá lá estagnada. Eu quero ir, mas eu não tenho aquele empurrão, essa força do masculino, né? Exatamente. Então, se você tem ao seu redor referências de homens que não têm essa força de ação, que na verdade você vê muito mais as mulheres indo e fazendo, reconheça que isso está dentro desse homem. Mas ele foi moldado e se deixou moldar por esse ambiente. Ou talvez porque ele foi criado com a mãe, faltou a energia do pai. Quando você vê um homem ali sem ação, Nath, pode ter certeza que faltou a energia do pai para esse homem. Hum, Faltou conexão com esse pai, faltou convívio com esse pai, é faltou um. reconhecer esse pai, porque muitas vezes não é nem que o pai não estava presente, tá? Às vezes ele estava presente, mas o filho não via ele como um bom homem, como um bom marido para a mãe, Aí naturalmente como um bom pai. fica um Não homem tem as menino, referências fica um homem exatamente. menino, e aí vem a mulher fortona, e aí fica lá ela na E postura é essa super que ele vai querer se masculina. relacionar. Ele vai querer se relacionar com essa Mulher Maravilha. Por quê? Porque ele está acostumado a ver a mãe dele A resolvendo mãe. tudo. Não era o pai que resolvia. Então a mãe dele é forte, o pai dele é fraco, a mãe dele é forte. O que, que vai acontecer? Ele vai ficar com o masculino dele enfraquecido também. Então, reconhecer a nossa força do masculino não está exatamente em olhar para o nosso pai e ver que ele fazia tudo, que ele dava conta, que ele acontecia, que Uhum. ele realizava. Mas é entender que ele tem sim a força masculina nele. E é através dele que a vida chegou até mim, porque precisou que ele me jogasse de lá do saco dele, lá para a barriga da minha mãe. Ou seja, é uma ação, é uma iniciativa, é o homem Olha, em foca ação, é o nisso, homem. foca só nisso. Exatamente, é o homem penetrando, é o homem indo, é o homem fazendo desde o primeiro momento. Isso já é assim, isso é a criação. Não sou eu que acho que estou falando, isso é a criação. Deus criou os nossos corpos dessa forma. Uau, Se faz você muito olhar para o sentido. corpo de um homem e o corpo de uma mulher, a gente vê quem é que penetra e quem é que recebe. Ali já está a explicação clara de feminino e masculino na prática. Uau, E isso serve para tudo, não é só para atividade sexual, serve para tudo na nossa vida. A sim. energia do homem é a energia que penetra, que vai lá, que faz. A energia da mulher é a energia que acolhe, que nutre, que serve. E quando a gente vai com essas duas energias bem integradas dentro de nós para a vida profissional, a gente consegue fazer dinheiro. Aí a gente não precisa ir buscar o dinheiro. A gente vai buscar servir, servir com a energia da mamãe e fazer o que precisa ser feito com a energia do papai. O dinheiro Meu Deus. vem. Caraca, Assim o calma. dinheiro vem. Será que a gente está fazendo isso? Será que a gente está integrando essa força dentro de nós? Todos os Mas dias, 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite, a gente tem que tomar essas forças. Como se fosse um suplemento.
Ai, porque é um processo para a vida toda. Sempre vai ter algo no nosso pai e na nossa mãe que a gente não aprova, que a gente não aprovou, que a gente não gostou, que a gente não aceitou. Sempre, Nath, sempre. sim. A gente vai Mas tratar hoje, a gente vai desbloquear, vai chegar lá na frente para passar para o próximo nível, a gente vai precisar olhar de novo para aquela parte ali de papai e mamãe. e Cal, né? Tu falou esse suplemento. Tem frases que a gente possa falar assim que faz a gente voltar? Porque nessa vida que a gente vai levando com tantas demandas, né? A gente pode esquecer que a gente tem que tomar essa força. Tem alguma frase que a gente possa estar ali se fortalecendo? Eu gosto muito de trabalhar esse fortalecimento através de frases, né? De eu escutar, de eu, né? Planeta De Terra vem para comunicação verbal. planeta Terra chamando, sabe? Atina pra vida aí. Então, tem alguma frase que tu possa passar pra gente que tá ali? Tem algumas frases que eu particularmente uso muito na minha vida, toda vez que eu me percebo precisando integrar um pouco mais a força do meu pai ou da minha mãe em alguma coisa. E eu já sei quando que é papai e quando que é Claro. mamãe, né? Então eu consigo ter essa percepção. Mas sem saber, a gente pode falar também. É, eu aceito você, mamãe. Eu aceito você, papai, com tudo que você é, com todo o amor e com toda a dificuldade que você me trouxe. E te integro em mim totalmente. Eu te aceito totalmente, com todo amor e toda a dificuldade. Claro que a pessoa pode colocar isso nas próprias palavras, Sim. porque cada um sabe aonde que teve amor na relação com a mãe, com o pai, aonde que teve dor na relação com a mãe, com o pai. Uhum. Então, quando a gente pensa nisso, a gente já vai lá para aquela parte no nosso inconsciente que está olhando exatamente para esses lugares. E cada pessoa vai ter esse lugar dentro de si. Sim. Aonde que a minha mãe foi boa? Aonde que eu não gostei da minha mãe? Porque a gente Aonde pode que meu ainda estar pai foi bom? no, pode ainda estar na dor da criança, né? E não indo para o mundo, né? Ainda olhando Exatamente. para trás, buscando que pai venha ou a mãe venha salvar daquela situação difícil. Então, se tu tá num lugar aí, tá escutando a gente, tá se sentindo no lugar, não tô me sentindo próspera. Vamos começar lá a falar, se elogiar, a agradecer tudo que tu fez e veja se tu tá ainda esperando um salvador. Se tu tá ainda esperando o colo da mãe, se tu tá ainda esperando que o pai te leve, que o pai traga o dinheiro. E como adultas, eles deram o seu máximo, deram a vida pra gente, né? Então, assim, tem várias mudanças de percepções aqui que a gente está trazendo, né, Cal? Muito interessante. E eu acho que cabe até uma ajudinha aqui para quem está ouvindo, entender quando que precisa integrar força de mãe e força de pai, com a relação com o Hum, dinheiro, já que a gente está nesse pilar. Se hum, o dinheiro vem, Nath, ele vem. O que que vem? O masculino. O masculino é a penetração, é o masculino que faz, que age. O dinheiro vem. Então, você está bem integrado com teu pai, porque você consegue fazer dinheiro. Mas o dinheiro não fica, ele vai embora logo. Você não consegue fazer ele render, você não consegue prosperar com aquele dinheiro que vem. Então, quem é que nutre? Quem é que aflora? Quem é que gesta? Quem é que faz um bebê hum. crescer ali dentro até virar um ser humano? É o feminino. Aí você precisa se integrar com a mamãe. Tá ruim com os dois? Então, meu filho, vai lá com papai e com mamãe. Se não tiver vindo dinheiro e muito menos ficando, então vamos lá fazer constelação, mentoria sistêmica, tem que olhar, fazer mapa Sim, astral, fazer tudo, porque aí sim. você precisa integrar tudo isso dentro de você, porque dentro de você você está excluindo muitas coisas da tua história. E quando a Hum. gente exclui a nossa história, a gente não prospera. A nossa história é, na Ui. verdade, o grande construtor da nossa prosperidade. Então, Nossa. não dá para a gente mudar nada na nossa história, não dá para a gente voltar lá e fazer nada diferente, mas dá para a gente olhar para a nossa história de uma forma diferente, de uma nova perspectiva. E a forma que a gente olha na nossa para a nossa história pode nos fazer prosperar ou se travar, estacionar. Sim. Depende muito mais do nosso olhar para o que aconteceu do que efetivamente do que aconteceu. Como tu conta a tua vida, né? Que histórias, que Você maneira que conta tu da sua contas própria história. a tua própria história, né? Eu vou te dizer que eu acho que eu Exatamente. já falei por muitas vezes num tom de vítima. Ai, porque aconteceu isso, ficar lamentando, sabe? Remoendo, né? E daí eu não saio. Dali eu Porque não vou não é isso sair. que muda a vida da gente, não é isso que faz a gente Não, prosperar.
Não, a gente Hoje fica mesmo eu vi ali. um vídeo de uma moça lamentando lá que, porque ela era mais forte, a mãe dela não dava muita atenção para ela, porque ela era mais decidida, a avó dela também não dava muito apoio para ela, e aí ela ficou chateada, cresceu já adulta, lamentando que, eu sou forte, mas eu preciso de amor, eu sou forte, mas vocês não me deram. Então, é uma lamentação. Sim, E a gente, se a sim. gente fica preso na lamentação, em vez de perceber, caramba, eu Tá. fui forte, a minha Eu mãe não sou. precisou porque eu já tinha em mim. A gente fica ali naquele lugar de, ela não me deu, coitada de mim. Por isso que hoje eu não prospero, por isso que hoje eu não ganho dinheiro, não faço dinheiro, porque a minha mãe e Olha, meu pai não me ensinaram, minha mãe e meu pai não fizeram. Então, não é o que a mãe e o pai fez efetivamente, é muito mais a forma como a gente escolhe olhar para o que a gente recebeu. É como a gente escolhe pegar essas moedas que eles nos deram. Papai deu um saquinho de moeda, mamãe deu um saquinho de moeda. O que, que eu faço com essas moedas? Eu fico olhando para elas e falando: essa moeda eu não quero, não presta, não é boa. Ou eu junto elas e faço elas se multiplicarem. como tu tem contado a tua história. Esse é um ponto também Como muito. tu tem contado a tua Talvez história. tenha Porque que mudar. não é o que te aconteceu. É o que Gente, que você faz com espetáculo. aquilo que te aconteceu. É isso que vai mudar a tua história, vai mudar o teu futuro. É aquilo que você faz com aquilo que aconteceu no teu passado. Gente, para tudo! Que Toma essas maravilhoso! chaves. Toma, pega, receba, bora ser próspera. Bora mudar essa história. Deixa a prosperidade vir, começando tu ver a tua grandeza, recontando aí a tua história. E olha só, Cal, para a gente fechar, para as mulheres que estão buscando prosperidade, que conselho que tu daria para elas, hein? Olhem para si primeiro. Não é egoísmo. A maioria acha que é egoísmo, né? Olhar para si, se priorizar, quando na verdade é isso que a gente veio fazer aqui. Deus deu uma vida para cada um. Mas a gente está tão Ah, ocupado olhando para a vida dos outros, julgando, criticando, apontando o dedo para os outros, que a gente esquece de desejando, desejando. exatamente, que a gente esquece de cuidar daquilo que ele deu de mais precioso para a gente. E eu acho que a nossa jornada aqui é exatamente sobre isso, sabe, Nath? A nossa prosperidade é consequência desse olhar para dentro, é Uau. consequência desse se priorizar. Porque quando a gente se prioriza, não é que a gente vai ser egoísta com o outro, a gente não vai se importar com o outro, pelo contrário. A gente vai dar muito mais e melhor para o outro do que a gente dava antes. Porque antes a gente dava de um lugar de falta. E quando a gente passa a dar de um lugar de transbordo, isso atrai a prosperidade para a nossa vida naturalmente. Se a gente está na falta com a gente mesmo, a gente não prospera. Então a gente precisa se preencher, se encher, olhar para a nossa história com amor e reconhecer o quanto que ela nos lapidou para que a gente Verdade. desenvolvesse as capacidades e habilidades necessárias para prosperar. E só depende de mim usar essas capacidades e habilidades. Cal, tô assim, ó, feliz demais com o nosso papo. Gente, recebam todas as palavras da Cal. Sigam a Cal, eu vou botar aqui na descrição o arroba dela. Que trabalho fantástico, que história fantástica, que mulher fantástica. Quero te agradecer. Muito obrigada por estar aqui conversando e ter aberto teu coração, contado a tua história, ter falado todo o teu processo. Muito, muito, muito incrível, Cal. Muito obrigada mesmo de coração por estar aqui. Eu te agradeço, Nath, imensamente. Eu amo falar desse assunto. É um assunto que mudou a minha vida e tem mudado a vida das minhas mentoradas também. Então, quanto mais a gente desfruta de algo bom, mais a gente precisa transbordar na vida dos outros. Isso é prosperidade. Estou aqui transbordando, estamos aqui transbordando porque somos mulheres prósperas. E quem está nos ouvindo, que pense como que eu posso transbordar na vida dos outros também, para que eu prospere e ajude outras pessoas a prosperarem também. Porque nunca é só sobre a Uau! gente. Muito bom, encerro aqui esse episódio. Muito obrigada, Cal. Até a próxima! Obrigada, Nath. Obrigada. Beijo.